Bem-vindos ao NutriCast, o podcast do curso de nutrição da USCS. Nós, alunas do curso de nutrição da USCS, eu, Larissa, ela, Giovana e ela, Júlia, teremos o prazer de entrevistar a nutricionista, professora e doutora Emília Ishimoto, docente da USCS. Hoje, a gente vai conversar sobre um tema muito presente no nosso dia a dia: os alimentos ultraprocessados e os seus riscos à saúde. Alimentos ultraprocessados são produtos industrializados com aditivos que passam por várias etapas de processamento. E, normalmente, são ricos em açúcar, gordura e sódio. Mas será que eles são prejudiciais? É o que a gente vai abordar hoje. Júlia, começa com você. Professora, o que define um alimento como ultraprocessado? Por que eles são tratados como vilões segundo o guia? Certo, Júlia. Primeiramente, vamos falar sobre o foco ultraprocessados na saúde humana. Mas a gente quer falar também do guia. Por quê? O guia alimentar para a população brasileira é que primeiro publicou esse termo, alimentos ultraprocessados, né? Então, nós temos aqui o guia alimentar atual da população brasileira, que o autor é Carlos Augusto Monteiro, professor da USP. Mais tarde eu vou comentar sobre ele. Para responder a sua pergunta, Júlia, primeiro a palavra vilão, né, é muito utilizado por pessoas leigas na mídia, só que é um pouco controverso nós da área de nutrição usarmos, né? Algumas pessoas acham que não existe alimento vilão, né? Todo alimento é alimento, mas o problema dele ter sido batizado como vilão é que os ultraprocessados estão relacionados com aumento do risco de várias doenças crônicas. Esse é o problema. Mas para falar dos ultraprocessados, é preciso entender como se classificam os alimentos segundo o guia alimentar. Seguinte, a classificação é assim: todos os alimentos eles são enquadrados nesses 4 grupos. Primeiro grupo, alimentos in natura ou minimamente processados. São os alimentos em que a gente consome da natureza. Frutas, legumes, são os vegetais, do jeito que veio a natureza, os alimentos naturais. Os minimamente processados são da natureza, mas passaram por um processamento muito curto, muito pequeno, né? E também podem ter sido aumentado a temperatura deles. Por exemplo, o leite pasteurizado, ele entra nessa categoria, ele é minimamente processado, porque ele veio da vaca, e foi submetido a altas temperaturas para matar os micro-organismos, que a gente chama de pasteurização. Leite pasteurizado entra nessa categoria dos minimamente. Carnes frescas, o arroz, o feijão, passaram por um processamento mínimo. Então, é o grupo 1, tá? O grupo 2 são os ingredientes que a gente usa para fazer em casa: óleo, açúcar, sal, para preparar o grupo 1. Né? São os ingredientes. Manteiga, eles entram na categoria dos ingredientes culinários, que eles são processados, o açúcar, por exemplo, mas é para usar para os alimentos do grupo 1, para preparar um feijão, etc. Agora, o nosso foco entra aqui, o 3 e o 4. Sim. Tá? Os ultraprocessados são os últimos, mas começa pelo grau de processamento, mostrando que os processados já existe um grau de processamento, mas não é vilão. O vilão começa no 4, né? Mas eu preciso apresentar todos eles para vocês terem uma ideia do panorama. Por exemplo, eu falei que o feijão ele entraria no 1, porque ele é minimamente processado. Você tem o feijão da natureza e secou o feijão e colocou num saquinho e vendeu. Grupo 1. Aqui você tem um feijão, né? Só que ele foi enlatado e foi colocado sal. Então, o ingrediente apenas que tem nesse alimento é sal e cebola. Ou seja, ingrediente e a cebola totalmente natural. Ele entraria como processado. Então, os alimentos processados,
eles são, vamos dizer assim, uma categoria bem mais leve, por isso que eles não são chamados de ultra, né? Sim. Que é como esse. É natural, ele só foi enlatado. Outro exemplo, sardinha em lata. A sardinha em lata você coloca numa salmoura, é processado. E fruta em calda. Você pega a fruta, coloca em lata, tudo bem. Mas você coloca açúcar só. Uhum. Apenas É. para conservar mais os alimentos. Por isso que eles se chamam processados. Foi adicionado sal ou açúcar no ingrediente natural que fez com que esse alimento durasse mais. E aqui, é claro, tem a embalagem, que é muito importante, Uhum. mas é processado, não é, considerado prejudicial. Uhum. Vamos agora à definição dos ultraprocessados, né? Eles são alimentos industrializados, ou seja, passa por uma, vamos dizer assim, um processo industrial em que é adicionado uma grande gama de produtos naturais ou artificiais chamados aditivos. Aí é que mora o problema. Esses produtos ultraprocessados, os alimentos ultraprocessados, estão relacionados a doenças. Aí é que mora o perigo. O consumo dos ultraprocessados, daí a palavra vilão, né? Porque eles estão associados a aumento de risco de Uhum. doenças como obesidade, que a gente conhece como aquela doença por excesso de peso, e esse excesso de peso não é músculo, é Sim. gordura, né? E ela é definida pela Organização Mundial da Saúde como uma doença. Antigamente não era considerada doença, hoje é considerada, porque verificou-se, avançou-se, estudou-se, e a indústria utiliza produtos, infelizmente, que aumentam o risco desta condição, que hoje é chamada de doença, porque ela está relacionada a riscos muito importantes, como diabetes e doenças cardíacas, né? Uhum. Não é simplesmente pelo fato da pessoa ser gordinha. Ela É. representa Sim. risco de doença. E o conceito de obesidade é aquela condição em que o índice de massa corporal é acima de 30 quilos por metro quadrado. Esse é o conceito, tá? Associado a alimentos ultraprocessados. A outra doença associada a alimentos ultraprocessados e que justifica dele ser chamado de vilão é a diabetes, né? Então, aqui a gente tem um Ministério da Saúde do Brasil em que define diabetes mellitus como aquela condição em que a gente tem um açúcar elevado no sangue, que a gente chama de glicemia. A glicose, né, que é o açúcar, está em nível muito elevado no sangue, chama-se hiperglicemia. Aqui a gente tem uma foto de uma pessoa fazendo a dosagem, né, pelo glicosímetro, que é o teste de ponta de dedo. O diabético normalmente tem esse aparelho. Diabetes mellitus tipo 2, que é 95% dos casos de diabetes, estão relacionadas com sobrepeso. Então, vocês já estão vendo a relação de obesidade com diabetes, Uhum. né? É. Sedentarismo, e a gente vai falar um pouco sobre isso, mas é mais no final, porque o foco aqui é ultraprocessados. Mas se a pessoa consome muito ultraprocessados e é sedentário, é um risco a mais, Sim. tá? E acima de 40 anos é mais prevalente esta doença. A outra doença é a mais prevalente de todas, doença cardiovascular ou doenças cardiovasculares, porque não é só coração. Muita gente pensa que doença cardiovascular é doença cardíaca. Mas é também doença do cérebro. Por quê? Porque são doenças que afetam os vasos sanguíneos. Então, acidente vascular cerebral é uma doença que pode ser fatal. Sim. Então, Sim. doenças cardiovasculares, coração, pode morrer de infarto ou AVC, Uhum. que pode ser fatal. Arritmias cardíacas é quando a pessoa ou bate o coração muito acelerado ou muito devagar. E a hipertensão arterial, que tem o quê? Os salgadinhos, os macarrão, desculpe, instantâneo, aquele macarrão instantâneo que vem com um pacotinho, Ah, miojo. né? Sim. A Aham. marca já foi considerada Sim. como se fosse um, né? Sim. O certo é
macarrão instantâneo. Mas todo mundo Uhum. já sabe que o miojo é mais Sim. comum, né? No fim, É. acabou virando sinônimo de macarrão instantâneo. Bom, então, esses alimentos estão relacionados, por exemplo, à hipertensão, Sim. que é risco de doença cardiovascular. Então, uma coisa vai levando a outra, está Sim. tudo relacionado. Sim, é É. como se mais de 70% da nossa saúde, assim, da nossa predisposição Uhum. também a ter algumas doenças, elas estão ligadas à escolha dos nossos alimentos durante o Sim, dia a Sim. dia, né? com E certeza. como isso impacta no longo prazo, né, também. Sim. Exatamente, foi bom você ter falado isso, porque não é você consumir, por exemplo, um macarrão instantâneo que amanhã você vai ter infarto, vai morrer. Uhum, Não, não é É. isso. É você fazer disso um Sim. hábito, Saber Aham. equilibrar né? também. Comer todo Exatamente. dia. É comer todo dia. Esse é o problema, fazer Sim. disso um hábito, Uhum. Sim. tá? Qual seria a outra? Porque o termo saudável pode ser tão ambíguo quando a gente fala, por exemplo, das barrinhas de proteína. Por que elas são consideradas alimentos ultraprocessados? Olha só, barra de proteína. A gente trouxe aqui duas da mesma marca. A maioria coloca um destaque muito grande, né? 21 gramas de proteína, Uhum. que não é pouco. Sim. Corresponde a um bife médio, vamos dizer assim. Agora você vai falar assim, bom, então se tem... e a proteína que tem aqui é a proteína do soro do leite. É uma proteína de alto valor biológico. É saudável. Uhum. Entretanto, o que acompanha essa proteína é que é o problema, né? Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Sabe aquela frase? Sim. Então você vê, primeira coisa, para você ler a lista dos ingredientes que a gente sempre recomenda, pessoas leigas, não leigas, qualquer pessoa, adulto, criança, deve ler a lista dos ingredientes cada vez mais Sim. por conta desse risco dos ultraprocessados, né? Então, muitas vezes vai precisar de uma lupa, porque o tamanho da letra É muito daqui pequena. dos três, Pequena somente demais. ela conseguiu ler, Eu né? consegui. Sem a É, lupa. Sim, Olha, verdade. é muito, muito pequenininho. De propósito, né? Para o pessoal. Quem é que vai para o mercado levar a lupa? E a letra até parece mais clarinha, né? Também É, mais pra não certinha. ler. Tudo de propósito para Sim. dificultar a compreensão Uhum. daquilo que a pessoa está levando. Mas, enfim, você perguntou da barrinha de proteína, você fala assim, barrinha de proteína deve ser saudável. Por quê? Porque tem proteína, é uma quantidade razoável de proteína, Sim. né? Sim. É como se fosse uma porção de um almoço. Muito bem. Tem edulcorantes, que são adoçantes artificiais, tem emulsificantes, flavorizantes, conservantes. E, infelizmente, são aditivos que classificam como ultraprocessado. Aí você fala, bom, aí fica complicado, né? Barrinha de cereal, desculpa, as barrinhas de cereais hoje em dia tem chocolate, as Sim. barrinhas de cereais, infelizmente, porque elas são muito saborosas, né? Uhum, Então sim. é porque foi adicionado muito conservante, melhorador de sabor, etc, Uhum. etc. Mas as barrinhas de proteína, pensou-se que eram mais saudáveis por conta do alto teor de proteína. Infelizmente, porque tem um grande número de aditivos que você muitas vezes precisa de uma lupa para ler, é ultraprocessado, Uhum. tá? Infelizmente. E quanto aos alimentos com edulcorantes artificiais, são considerados também ultraprocessados? Há algum risco no consumo desses aditivos? Que acho que, só para complementar, assim, Uhum. tipo, até das barrinhas, a gente vê muito na internet, né? Tá ganhando uma presença, assim, de como as barrinhas são melhores que Sim, alimentos normais. e E é o tudo seguinte, isso, né? a palavra fibras aparece muito nas Uhum. barrinhas de cereais, a palavra proteína aparece muito nessas barrinhas de proteínas, para chamar atenção mesmo, Sim. né? Sim, e ver que tem proteína, acho que é Exatamente. saudável. É. Então, a gente precisa pensar o seguinte: nós temos ultraprocessados, você falou dos alimentos com edulcorantes, que são os adoçantes. Sim. Uhum. Infelizmente, eles vêm acompanhados com aditivos. Geralmente, os edulcorantes estão acompanhados com alimentos com assim, um grande potencial de sabor, né? E esse potencial de sabor, melhorador de sabor,
vem acompanhado com vários aditivos, tá? Vários aditivos. Inclusive, aditivos que potencializam aquela sensação de prazer, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui. A gente está falando, todos são igualmente prejudiciais? Mais ou menos. Então, a gente mencionou aqui barrinha de proteína que tem ingredientes saudáveis, mas tem aqueles que, vamos dizer assim, mais perigosos, Sim. né? Então, aqui nós temos um exemplo, né? A gente chama salgadinhos de pacote. A indústria desenvolveu produtos aditivos que potencializam o sabor. Uhum. Então, aqui, por exemplo, você tem glutamato monossódico, que é um aditivo que faz com que as papilas gustativas fiquem muito saturadas, e aí você vai potencializar, vai dar uma mensagem via cérebro de que aquilo é extremamente saboroso. E não sei se vocês se lembram de uma propaganda falando é impossível comer um só. Uhum. Sim. Então, é claro que é impossível comer um só. Com um glutamato monossódico ativando as papilas ao máximo, fica difícil comer um só, Aham. né? Sim. Quer dizer, o que é propaganda acaba entregando que realmente é difícil, porque tem um produto aqui que Sim. dificulta comer um só, Uhum. né? E isso acaba sendo um problema. A pessoa acaba consumindo em excesso, tá? Por conta desses aditivos. Aí, junto com esses, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, snacks e salgadinhos, né? Snacks são lanches rápidos, salgadinhos, bebidas adoçadas. A gente tem refrigerantes, a gente tem aqueles sucos, e aliás, outro fator de confusão, os sucos, né? Sucos de caixinha, aqueles sucos de embalagem longa-vida, a grande maioria não sabe que tem o suco de verdade, que pode estar em embalagem longa-vida, Uhum. pode estar em garrafa, mas só tem a fruta, mas também pode ser a bebida com uma pequena porção de fruta, e ele não Sim. é chamado de suco, é chamado de refresco, néctar, não suco. Suco, pela lei, é somente para bebidas que realmente têm suco. Apenas isso, é integral, né? E a gente Uhum. tem no mercado Sim. suco de uva integral. Aqui eu estou falando dessas bebidas, não é o verdadeiro suco, tá? Eu estou falando de Sim. refrigerantes e esses sucos de caixinha que é uma pequena fração só da fruta. Uhum. Aí tem as carnes processadas, jerked beefs, carne seca, tem muito aditivo. Aí tem os produtos prontos para consumo. Sim. Bom, a grande maioria é pronto para consumo de ultraprocessado, Uhum. que é outro ponto, vamos dizer, que favorece o alto consumo. É prático. Outra coisa, muitos deles têm um baixo custo, Sim. Sim. também favorece. Então fica difícil, né? Uhum. Competir. Sim. Agora, como você falou de alguns alimentos, como esse que tem proteína, tem alguns dentro do grupo do ultraprocessado que já não é tão vilão, né? Vamos dizer assim, eles têm um apelo saudável, Uhum. tá? Embora sejam considerados ultraprocessado. Exemplo, iogurte com açúcar e aromatizante. Então, geralmente, vocês sabem que tem um monte de produtos lácteos, né? Que são iogurtes com frutas, mas essas frutas têm um monte de sabor e aroma artificial de fruta. Então, muitas vezes, o consumidor não tem o costume de ler a lista de ingredientes. Ou, se quer ver, é desse tamanhinho a letra, vai Sim. perto, não E vou ler, acaba não não vendo. consegue. Então, acaba levando. Só Uhum. que é ultraprocessado, tá? Agora, o iogurte natural, não. Né? Eu tô falando desses iogurtes que têm açúcar e aromatizantes. Uhum. Pão de forma, muitas vezes se usa como substituto de arroz, se utiliza para refeição. Você coloca lá um queijo, você coloca lá um tomate, você tem uma refeição. Só que os pães de forma industriais, é lógico que existe uma gama desses pães. Vocês devem saber, com 5 grãos, 10 grãos, Sim. 30 grãos, Sim. sabor de...
infelizmente, muitos desses pães têm muitos aditivos. E Tá? muita gente acha que é melhor que... Mas esse é um grupo de produto com apelo saudável, né? Uhum. Então fica assim, meio separado. Os que tem, a gente chama de caloria vazia. Sim. Esse aqui tem um valor nutricional muito baixo. E tem esses que têm um apelo. Aham. Então, por exemplo, o pão. Mas, infelizmente, segundo o Guia Alimentar, ele entra na categoria de ultraprocessado, por causa dos aditivos. Embora seja preciso ver a lista de ingredientes, que uns têm menos, outros têm mais. É muito variado, Sim. tá bom? Uhum. Todos podem consumir os ultraprocessados? Ou seja, há alguma contraindicação desses alimentos? Olha, essa pergunta, a resposta é sim. Existe contraindicação, né? Nós, na área de nutrição, na área de saúde, a gente sempre coloca que existem grupos vulneráveis na sociedade. Quem são? Uhum. Idosos, crianças, gestantes. Mas essas pessoas, elas devem moderar ao máximo o uso ultraprocessado. Mas acrescenta-se aqui aquelas que têm essas doenças que a gente comentou, tá? Cardíaco, tem colesterol elevado, diabético e os gordinhos. Esses são particularmente os que deveriam evitar mais, Uhum. tá? Sim. Sim. Próxima. Há algum impacto negativo na produção dos ultraprocessados no meio ambiente? Ah, tá. Agora a gente já está falando, né, do Uhum. impacto ambiental, É. né? Bem, existem estudos que dizem que os ultraprocessados utilizam alimentos, por exemplo, mesmo esse que tem um apelo muito baixo de nutrição, tem Uhum. alimento, farinha de milho, Sim. né? Então, existe alimento, mas eles são utilizados com muitos agrotóxicos, né? E essa utilização de agrotóxicos pode causar danos não só ao meio ambiente, como às pessoas que cultivam. Embora essa questão dos agrotóxicos possa ser controversa, porque no Brasil já se sabe que para plantar frutas, legumes, verduras também se utiliza agrotóxicos e às vezes Sim. se utiliza em excesso. Eu diria que o principal impacto ambiental está nas embalagens, tá? Os ultraprocessados geram muito lixo ambiental, plástico, por exemplo. Pense nos refrigerantes, pense na quantidade de garrafas de refrigerantes que vão para a natureza. Plástico é um dos mais difíceis, leva-se muitos anos para ser degradado. Então, para reaproveitar é uma coisa complicada também, os plásticos, né? Então, eu diria que é uma questão ambiental importante dos ultraprocessados. Geram uma grande quantidade de lixo ambiental, Sim. Sim. tá? Tá bom. E o que é a hiperpalatabilidade dos ultraprocessados? Esta é a grande questão que está relacionada a essas doenças que a gente mencionou. Hiperpalatabilidade, dá até um travo assim na língua, né? Tem a ver com muito paladar, muito sabor, né? Então, quando a gente fala de características sensoriais, a gente pensa em cor, sabor, o cheiro, né? A aparência, a textura. Mas o foco aqui é o paladar, é o sabor mesmo, né? Eu comentei aqui de um aditivo que ativa as papilas gustativas e é impossível comer um só. Sabor, né? Você aqui está aumentando uma coisa que já é gostosa, mas não, vamos aumentar. Ou seja, vamos dizer assim, é um recurso da engenharia de alimentos que está por trás desses alimentos para maximizar o sabor, tá? O alimento fica muito palatável. Então, essa coisa de é impossível comer um só, na verdade, é em todos os ultraprocessados essa, vamos dizer assim, jeito de lidar para que o consumidor se agrade do sabor.
Então, a hiperpalatabilidade, o foco é sabor. Sim. O problema é que você tem, por exemplo, se a pessoa é um pouco ansiosa, né? Se a pessoa é criança, então o doce, o salgado, esse hiperpalatabilidade, essa questão ativa o cérebro e tem um risco de fazer com que as pessoas fiquem viciadas, Sim. Sim. vamos dizer assim, dependentes. Pode gerar um grau de dependência. O que que é isso? Maior consumo, resultado, maior peso, Sim. né? E aí você tem excesso de consumo de doce, não só o peso, diabetes, excesso do consumo de sal, é tudo hiperpalatável. Hipertensão, coração, excesso de gordura, colesterol elevado no sangue, e aí você tem risco cardiovascular, e assim vai, né? Sim. Sódio, açúcar, tudo não é necessariamente que eles estão em excesso, mas eles estão com outros aditivos que proporcionam esse aumento do sabor. Sim. Então, pode ser em excesso, muitas vezes estão. Esse salgadinho, esse macarrão, por exemplo, instantâneo, o conteúdo de sódio, sal, é excessivo, né? Sim. Mas às vezes é outro produto que está por trás aumentando o sabor. Isto é um problema. Isso não tem como a gente contestar. Uhum. Não tem É. como a gente contestar. Temos que reconhecer que os ultraprocessados têm essa questão da Sim. hiperpalatabilidade que pode gerar um problema muito sério, uma questão de saúde, Sim. tá? E aí, com base ainda nessa questão, qual que é o impacto disso no comportamento alimentar do Ah, indivíduo? Acho que a gente pode até pegar como um exemplo também os refrigerantes zero, que Uhum, estão muito em febre por conta de ser zero caloria, mas certo. acontece que, tipo, parece que eles ficam até mais gostosos por não ter caloria. E aí acaba que as pessoas estão num consumo, assim, Exagerado. desenfreado. Ah, sim. E também, outra coisa, então, acho que isso até acalma, às vezes, quem vai ouvir o nosso podcast, que não é da nossa cabeça, que às vezes uma barra de chocolate é mais gostosa que uma porção de fruta, né? É Aham, realmente É. algo da é. indústria que tem ali dentro, né? E que vai Certo. impactar a É da gente. indústria, exatamente. Uhum. Inclusive, eu já vou até adiantar, vocês são futuras profissionais que têm um papel importante nisso, né? Sim. De informar a Sim. população, informar as pessoas são leigas, né? Aí elas vão para comprar os produtos, nem conseguem ler o que está escrito. É. Então, é complicado, né, a Aham. situação. Então, o que acontece? Você falou de comportamento alimentar, né? Uma questão muito importante quando se estuda nutrição. Não é simplesmente o que a pessoa come, mas Sim. como ela se relaciona com o alimento. Uhum. Bom, a relação da hiperpalatabilidade com o comportamento. Como eu disse, o cérebro gera uma mensagem que a pessoa tem uma sensação de prazer. Isso está relacionado com uma substância chamada dopamina. Uhum. A dopamina é liberada no cérebro com o consumo desses alimentos, por causa desses aditivos, por causa desses excesso de açúcar, gordura, tal. Dopamina. A dopamina pode levar à compulsão alimentar. Que Porque muitas pessoas usam como recompensa, né? exatamente, recompensa, né? Então a pessoa está ansiosa, está cansada, está Teve um frustrada. dia difícil. E vai, em vez de ir numa maçã, ela vai num bombom, Sim. mas é lógico, Sempre vai no né? doce. A hiperpalatabilidade, Sim. né? Ou um doce, muitas vezes a mulher, ou tinha lá uma foto de salgadinho, coxinha, esses, né? Uhum. Snacks, tudo hiperpalatabilidade, tá? Sim. Infelizmente, gera, sim, como é que se fala? Uma alteração no comportamento da pessoa, no comportamento alimentar, Uhum. gerando, às vezes, compulsão alimentar. É um risco. Então, a gente precisa alertar as pessoas quanto a isso. Pessoas que consomem todos os dias, achando que é normal, e na verdade não é. Então, é um alerta, na verdade, né? Que a gente está Sim. fazendo aqui, Sim. tá? Uhum. Seria necessário, então, substituir todos os alimentos ultraprocessados por alimentos in natura ou feitos em casa? Algumas pessoas não têm tempo para preparar refeições na rotina e acabam comprando ultraprocessados no mercado. Vocês estão vendo, né? Realmente.
pelo que vocês estão vendo aqui, o ideal seria todo mundo substituir tudo que consome de ultraprocessado e consumir só in natura. Uhum. Ou aqueles, até o número do processado, por exemplo. Mas não, Uhum. infelizmente não é assim, né? É muito difícil, as pessoas têm uma vida corrida. Acho que principalmente as barrinhas de proteína, né? Sim. tipo, Muitas ajudam vezes muito, a né, pessoa no café da fala, não tenho tarde, tempo, né? tal, Aham. e não sabe que está consumindo um ultraprocessado. Então, essa questão de substituir não é fácil, mas não é tão difícil. Por exemplo, eu vou dar uma ideia assim bem prática. A pessoa que tem costume de fazer uma refeição em casa, ela pode fazer num fim de semana, preparar várias refeições Sim. e colocar num Tupperware e congelar, por exemplo. É melhor consumir congelado natural do que Sim. uma pizza congelada, É gente. verdade. Com certeza. Uma pizza congelada, a pessoa compra a pizza congelada ou lasanha congelada e põe no micro-ondas, é um ultraprocessado, Sim. tá? É. Então, seria ideal, mas dá para melhorar um pouco. Além de não nutrir, né? Não Hum. ter. Além de Saciedade. ter as substâncias que vão fazer ruim pro nosso corpo, ainda Uhum. não tem nenhuma que vai fazer tão bem ali, Vai- né? Pra... Até pode ter um queijo, alguma mas coisinha, não, né? mas Menor quantidade, né? não em quantidade suficiente para você dizer que é nutritivo, Sim, tá? sim. Infelizmente, tá? Então, o ideal é diminuir o máximo possível. Diminuir o máximo possível. Já é alguma coisa. E Uhum. esse exemplo de fazer em casa e congelar, por exemplo, a pessoa que não tem tempo, seria uma solução, né? Sim, Sim. com certeza. E sobre o chocolate amargo? Ele não é mais saudável que o chocolate ao leite? Ah, O guia alimentar não é claro, mas ele nos leva a pensar que o chocolate meio amargo são ultraprocessados, assim como outros tipos. Então, eles não são saudáveis? exato. Excelente esse ponto do chocolate também, Aham. né? A barrinha de cereal, de proteína gera dúvida para o consumidor. Chocolate ao leite é a mesma coisa que o chocolate amargo. Então, aí a gente entra. Existem pessoas, autores, especialistas, pesquisadores, que sugerem que nem todos os alimentos são vilões, mas estão todos como vilões. Uhum. Poderia ter uma subdivisão? Tipo, ultraprocessado, como eu falei, os realmente vilões e os não tanto, Sim. é uma saída para esclarecer, inclusive, o consumidor, para ele não pensar que é tudo farinha do mesmo saco. Na verdade, não é, tá? Sim. Você deu um exemplo excelente, chocolate amargo, mas infelizmente eu tenho aqui um de 40% que não chega a ser, para dizer para você que é um produto saudável, seria 70% para cima. Que você não Entendi. encontra no supermercado. O povo mesmo não vai encontrar, porque não tem saída, né? Sim. É. O pessoal quer o mínimo. Bom, vamos dizer assim, meio amargo. Esse aqui é considerado meio amargo. 40% cacau. Aí você vê na lista de ingredientes, infelizmente, tem gordura vegetal hidrogenada, que é a gordura trans, que aumenta o colesterol. Uhum. Uhum. Entre outros aditivos, que não é pouco. Tá? Então, esse chocolate que está tentando ter uma Sim. cara mais saudável É, é não um é. ultraprocessado, Uhum. tá? Então, para dizer que você tem um chocolate mais saudável, você não vai encontrar nos grandes mercados, você vai encontrar naquelas lojas, né? Que a gente sabe que é especializada em Sim. chocolate, e aí você encontra 70% para cima. 100%, então, é difícil de encontrar. Difícil. As É, pessoas difícil não mesmo. É querem. difícil. É. A gente tem até aqui um chocolate comum, mas que tem zero lactose. Ou seja, tem uma certa tentativa de colocar um apelo de saúde nos Sim. chocolates, mas ainda o que a gente encontra no mercado, nos grandes, ainda são ultraprocessados. Sim. E aí, pra gente fazer nossa última pergunta. E os produtos veganos industrializados? Eles são necessariamente menos processados e saudáveis ou isso também é um mito? Então, essa pergunta dos veganos, porque ficou assim na imaginação da população que o vegano é mais saudável. Na Uhum. verdade, é saudável, né? Uhum. A consciência vegana, né? A atitude e os alimentos. Existem muitos estudos dizendo que a pessoa que é vegana ou vegetariana
tende a ser mais saudável porque tem uma preocupação muito grande. Então, são dietas saudáveis, tá? Uhum. Eu tenho aqui um exemplo de... já volto naquele slide. Bebida vegana, tá? É uma bebida de aveia que tem 2 aditivos, tá? Não é uma lista, não, é 2. Então, essa bebida tem água, aveia, óleo, não é óleo, gordura trans, é óleo vegetal, carbonato de cálcio, sal e goma xantana. O carbonato de cálcio é um aditivo apenas para não formar pelotas, aqueles grumos, né, Sim. desagradáveis na bebida. Uhum. E também para aumentar o teor de cálcio. A goma xantana é um aditivo natural, hein? Que não faz mal e ela usada para espessar. Acabou. Você vai dizer que este alimento é a mesma coisa que este, né? É isso. Eu, como nutricionista, Sim. sou a favor da subdivisão dos ultraprocessados. Então, este alimento, que eu não considero igual a este, é um produto vegano e que eu acho que ele é saudável, Uhum. tá? Ele tem um apelo saudável e tem 2 aditivos que não são prejudiciais. Sim. Por isso que eu defendo que você pode ter... O grupo 4 no guia alimentar é o de ultraprocessados. Você pode ter o 4A e o 4B. Já melhora, já não coloca esses 2 alimentos no mesmo balaio, no mesmo saco, né? Sim. Então, o grupo A seriam uns alimentos de conveniência como um todo, que poderia entrar o vegano, que eu acabei de mencionar. O B seriam as calorias vazias e tantos outros, né? Macarrão instantâneo, pirulito, balas, refrigerantes, aqueles que eu mencionei. Então, na verdade, existem autores que concordam também comigo. Quer dizer, eu li e concordei com eles, tá? Vamos dizer. Eles publicaram primeiro, né? Então, esses autores, olha só, esta é uma publicação de uma das revistas mais importantes no mundo na área de nutrição, tá? Essa publicação é do American Journal of Clinical Nutrition. Diz aí o Arne Astrup, que é um nutricionista, uma proporção considerável de alimentos comumente classificados como ultraprocessados apresenta, na verdade, qualidade nutricional aceitável, que é o caso daquela bebida, como tem muitos outros que a gente poderia citar, né? Então, fica aqui, né, uma, vamos dizer assim, sugestão, quem sabe, né, para repensarmos o nosso guia alimentar, porque isso confunde muito o consumidor. Imagine, confunde a gente, tá? Imagine os consumidores, né? Então, seria a última pergunta, né? Sim. Nosso bate-papo está chegando ao fim. Professora Emília, a gente agradece pela sua participação e por compartilhar seu conhecimento com a gente. Eu que agradeço a vocês, tá? Espero ter contribuído para esclarecer este assunto. Certeza. E eu teria, assim, como considerações finais, que o governo e os profissionais da área de saúde, vocês são futuras profissionais da área de saúde, né? Sim. Então, são pré-inclusas, Sim. né? Essas pessoas, esses grupos, na minha opinião, devem incentivar estratégias que promovam alimentação saudável. E isso faz parte, conscientizar a população, esclarecer a população a população está confusa, diminuir comportamento sedentário, porque o sedentarismo está associado ao aumento de peso e as doenças, e regulamentação de publicidade de alimentos ultraprocessados, porque nós sabemos, nem precisa saber, todo mundo sabe o grande número de publicidade que existe desses alimentos, né? E que induz a pessoa leiga, principalmente, né, ao consumo. Então, de uma forma geral, eu acredito que essas estratégias seriam muito benéficas para a população, tá? Com certeza. E assim, acho que nós podemos nos despedir. Sim. Tchau! Tchau.